Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos telespectadores. É com uma enorme satisfação que nós aqui estamos de volta, mais uma vez nas segundas-feiras, para esse nosso encontro tão agradável, em que nós falaremos de um assunto extremamente importante e extremamente necessário. Talvez não um assunto que tenha, assim, grande charme ou grande lógica do ponto de vista emocional. Contudo, em medicina, nós precisamos, acima de tudo, prevenir. Nós ouviremos, dentro de pouco, as palavras do Dr. Rafael e ele vai diagnosticar especialmente os fatos. Mas nós vamos começar, em primeiro lugar, não podemos deixar de maneira nenhuma de mostrar a nossa satisfação pela essa semana maravilhosa que nós passamos no Espírito Santo, participando do 17º Encontro dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, o 17º Enorex, onde nós estivemos realmente maravilhosamente bem recebidos, maravilhosamente bem colocados numa situação em que tudo parece que estava previsto para dar certo. Mas nós vamos ter um programa em que nós falaremos diretamente desses fatos, lembrando uma série de coisas interessantes, em especial a palestra do Coronel Fregapani, onde ele mostra as realidades vividas por ele hoje com 89 anos de idade e o fato que vive a nossa Amazônia de hoje, que é muito interessante nós mostrarmos a todos vocês. Eu quero abrir um parênteses porque eu fui surpreendido lendo uma matéria de uma pessoa que eu reconheço como uma grande economista, uma cabeça privilegiada economicamente falando, da Miriam Leitão, mas que ela foi extremamente infeliz ao tecer comentários que provavelmente ela desconheça. Quando ela nos diz que um general Mourão, e que ela o chama de comandante do Exército, que não é o fato, o comandante do Exército é o general Vilas Boas, e que ele, proferindo uma palestra ou uma aula, que ela também não soube explicar, para os alunos do CPOR no Rio Grande do Sul, ele teria ferido a estatutos militares e Constituição. Primeiro de tudo, quando um oficial superior ou qualquer um oficial faz uma palestra ou faz uma aula para militares, ele está no ambiente militar, ele não está no ambiente civil. Provavelmente alguém vazou as suas declarações. Contudo, nós temos que entender realmente que ali ele falava apenas de patriotismo, de ética, de moral e de dignidade. Eu acredito que isso não fere a Constituição,
pode ferir, talvez, as suscetibilidades de determinadas pessoas que não são muito ligadas a essa situação. Contudo, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Quando ela diz que ele teria dito que mudança de poder, que mudança por fatos de improbidade, má gestão, incompetência, apenas como temas para o fato, queridos, entendamos, se isso tudo é fato, é constitucional. A Constituição não defende absolutamente em momento nenhum atos improbos, atos de falta de gestão. Então, realmente, eu gostaria de fazer essa colocação, porquanto, às vezes, uma leitura indevida, ela nos deixa um tanto quanto sem entendermos o que está ocorrendo. Então, realmente, nesse momento muito triste que o país vive, nós precisamos de falar, acima de tudo, com transparência, com moralidade, com dignidade e, acima de tudo, com ética. Eu venho de um tempo em que se cantava o hino nacional nas escolas, em que nós estávamos ali defendendo a moralidade, enfim, o profissionalismo, enfim, professor era o professor. Nós tínhamos um prazer enorme em ouvir o professor e agradecer pelo muito que ele nos informa, pelo muito que ele nos instrui. Verdadeiramente é triste vermos isso. Mas já que estamos falando de educação, vamos falar simplesmente que agora a Autoescola Quitandinha está promovendo uma grande promoção para a primeira carteira, para a primeira tentativa de carteira. Isto é extremamente importante para aqueles que estão pretendendo aprender a difícil arte de dirigir hoje quase parado, né? Porque o trânsito realmente está cada vez mais difícil. E lembrarmos que essa autoescola também vai trazer brevemente uma grande novidade, que são os simuladores. Simuladores que, inclusive, são usados muito no automobilismo de competição para você aprender as suas pistas e os seus traçados. Mas, sem mais delongas, vamos começar ouvindo o nosso querido doutor Rafael. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Alcino. Prazer em estar aqui com você. Rafael, eu tive um grande prazer, em primeiro lugar, de sabê-lo filho da Ângela, né? Isso é para nós, extremamente agradável, para mim e para a Thelma. Agora, em especial, sabendo que você está com uma preocupação numa situação, até, veja bem, eu estou de amarelo, lembrando o Setembro Amarelo, que até foi motivo de uma palestra que nós já fizemos sobre o problema do suicídio. Como diz o André Trigueiro, viver é a melhor opção, né? Sim. Entende? E nós temos uma visão filosófica que você deve conhecer muito bem. O suicídio é a grande questão filosófica do nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. Isso de Albert Camus. Mas, Rafael, vamos ouvir o lado técnico, o lado medicinal, o lado científico. Como é que você vê essa situação, Rafael? Hoje, sem dúvida nenhuma, o suicídio é um problema grave de saúde pública. Às vezes, até nós, os próprios profissionais que estamos envolvidos, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfim, toda a gama do grupo da saúde, às vezes não tem a dimensão do que representa o suicídio, até porque ele normalmente é uma via final de distúrbios psiquiátricos, depressão, distúrbio ansioso depressivo, que hoje é uma epidemia mundial. Além disso, o uso de droga, também muito comum. E a estatística ela é assustadora. Mundialmente, hoje a gente tem uma taxa de morte por suicídio superior, por exemplo, aos pacientes que morrem por HIV/AIDS e infecções respiratórias. Quer dizer, não só é uma doença que assolou durante muito tempo, aí, as últimas 2 décadas foi o grande flagelo e que de certa forma se cronificou, mas o suicídio hoje ele só perde em termos de estatísticas mundiais para a violência no trânsito. E a gente também tem um índice de suicídio muito maior do que as mortes por violência, que normalmente acometem muito a população jovem. E a gente teve um crescimento assustador, e aí já as estatísticas do Brasil, fornecida pela OMS, em que nós tivemos numa faixa de 15 a 24 anos mais de 1.900% de crescimento desse índice na última década, o que é extremamente assustador, né? E se a gente pensar que a gente está numa faixa etária
economicamente produtivo ou de pessoas que estão se formando para poder assumir as suas posições nos nossos alicerces sociais. E a gente está falando da esperança, né? Quando a gente fala da adolescência, da adultice jovem, a gente está falando da esperança, a gente está falando do futuro, e esse futuro ele está, de certa forma, amputado. E se a gente comparar também, e aí já do ponto de vista técnico, pensando em políticas sociais e de saúde pública, a gente precisa urgentemente ter uma atuação mais forte, porque a gente tem legislação específica para violência no trânsito, ainda que a gente não consiga conter o dano desastroso que existe, mas a gente empreende políticas para que elas possam ser evitadas. A violência a terceiros está o tempo todo aí sob a discussão, uma dificuldade imensa, sobretudo no nosso Estado. Então, a gente tem essa discussão. Nós temos uma política para combate ao HIV/AIDS exemplar no mundo, quer dizer, o Brasil ele conseguiu se colocar, se projetar com uma política extremamente austera, efetiva, e eu acho, então, que está na hora da gente também criar essas políticas públicas referentes às doenças mentais, à depressão, ao alcoolismo. A gente já tem bastante coisa, tem os CRAs, tem os Centros de Ação Psicossocial, mas a nossa política ela ainda não consegue ter uma penetrância efetivamente como saúde pública, né? Eu sou um representante também da saúde privada, e na saúde privada a gente também não consegue ter esse olhar e empreender, apesar de se trabalhar muito mais hoje com uma equipe multidisciplinar. Eu acho que quando a gente consegue entender o paciente como um ser que precisa de uma ação interdisciplinar e que ela não é única exclusivamente do médico, mas que a gente tem que envolver outros profissionais, isso amplia o espectro da nossa capacidade. Rafael, eu vou ler um trecho aqui que eu tirei de um relatório da OMS que eu achei muito interessante. Perfeito. Cada suicídio é uma tragédia pessoal que leva prematuramente uma vida. Tem uma onda expansiva e contínua e afeta enormemente a vida de familiares, perfeito, amigos e da comunidade. Você concorda com essa tese? Concordo, e aí nesse mesmo relatório o cálculo do impacto é de pelo menos 5 pessoas profundamente afetadas por cada familiar ou pessoa suicida que tenha. A gente vê que esse é um flagelo que ele se arrasta, ele é um flagelo social, ele é um flagelo familiar, espiritual, quer dizer, a gente tem uma marca, um impacto, e muitas das vezes ele vem de uma forma muito surpreendente. Nem sempre, ainda mais nessa faixa jovem, consegue-se entender muito claramente que aquela pessoa está passando por um processo depressivo grave ou o envolvimento por drogas, a profundidade que tem esse envolvimento de drogas, e às vezes, infelizmente, o primeiro sinal ou a primeira manifestação dessa catástrofe é o suicídio em si. Então eu concordo plenamente, e como disse, um problema de saúde pública, porque a gente cria uma expansão para essas pessoas de uma forma extremamente trágica. De um modo geral, você observa que muitas vezes a pessoa precisa de ter um ouvido à sua disposição. Ouvir, muitas vezes, socorre a pessoa. Porque, vejam bem, isso é muito importante. As pessoas, às vezes, se sentem fragilizadas por falar. Agora, nós temos que entender que, muitas vezes, quando nós ouvimos, nós estamos socorrendo. Mas amanhã seremos nós que necessitaremos de ser ouvidos, porque a vida é muito dinâmica e os altos e baixos são muito grandes. E realmente hoje nós temos ainda uma cultura muito acentuada do ter. Eu tenho de ter, eu preciso ter, eu tenho de possuir o carro mais bonito. Então isso realmente é muito complexo. Mas de qualquer maneira a gente observa, Rafael, que esse trabalho que se fez durante o mês de setembro, essa luta, que eu até recomendo extremamente o livro do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, ele abrange uma série de aspectos. Depois, a parte espiritual, a parte espírita do livro, até nós vamos falar mais à frente com o Carlos Gama sobre esse fato, mas na realidade, isso é extremamente importante que nós mostremos isso. E não é um flagelo só brasileiro, né? Com certeza não. Acho que você falou duas coisas aí importantes. Um trabalho extremamente espetacular que vem de muito tempo são dos Centros de Valorização da Vida, CVV. Inclusive... Como vai você? Exatamente. Então, eles prestam suporte e têm a facilidade, às vezes, de você ter esse impacto, essa conversa sem
a transnudação ou sem se expor, porque nem sempre a pessoa que está sobre um problema ela quer se expor. E o pessoal faz um trabalho fantástico. Final do ano, a gente está se aproximando do final do ano, dito por eles mesmos, aumentam muito esse momento de festas de finais de ano, são momentos mais emotivos, mais familiares, aqueles que têm problemas graves familiares, alguns passando por separação, outro, como você disse muito bem, a gente está, infelizmente, na sociedade, e eu pertenço um pouco a essa geração, a geração que vem depois de mim, do ter, do precisar ter e, na verdade, do valor supérfluo que as coisas passaram a ter. As conquistas hoje, elas já não são o prazer ou a conquista por si. Você sempre parece que está precisando mais. Em determinado momento, você conquistou aquilo que você sonhou, planejou, almejou, mas quando você senta em cima daquela conquista, em vez de você aproveitar, regozijar em cima dela, você está, na verdade, criando uma outra expectativa e uma outra expectativa. É a próxima. Isso cria uma insatisfação grande. E o distúrbio ansioso depressivo que está aí associado, inclusive pelas cargas de trabalho muito ruins. O índice de suicídio em mulheres nas cidades grandes são muito maiores. Por quê? Porque elas estão submetidas a um estresse maior. Apesar de a estatística no homem ser uma estatística maior, mas na mulher, especificamente nos grandes centros, elas são esposas, são mães, são profissionais atuantes, vivem o dia a dia do transporte público, das dificuldades ocasionais. Então, a gente entende hoje que a gente precisa de uma política, de um centro ou de um cinturão de proteção muito maior do que só discutir. O primeiro fato, eu acho que é esse, é discutir. Ninguém gosta de falar sobre suicídio, ninguém gosta de falar sobre morte, né? O bem morrer, que é outra coisa que a gente também deveria discutir muito, até para poder categorizar quais são os nossos passos ao longo da vida. Aliás, até vai ficar um convite já para você, para nós falarmos sobre esse tema, que é muito importante. Mas eu te diria o seguinte, nós falávamos do CVV, sim. O telefone 141 é um telefone disponibilizado nacionalmente para esse fato, mas o mais interessante, um fato que eu apurei do CVV, até dentro do livro do André mesmo, e eu fazendo uma palestra em Búzios, sobre outro tema, sobre desenvolvimento ecológico, eu citei a história do suicídio e do CVV. Eu disse, veja uma coisa interessante, quando se liga para o CVV, somente quem é autorizado a desligar é quem ligou. O atendente do CVV, de maneira nenhuma, desliga uma ligação, só quem ligou que desliga. E, para minha surpresa, uma pessoa que estava sentada na plateia disse, olha, trabalhei 10 anos no CVV, isso é verdade. Eu ainda brinquei de imagina se não fosse, hein? Eu ia ficar muito mal ali, mas realmente que filosofia incrível de você dizer, eu só desligo no momento em que a pessoa desligou. Ou deixou de precisar da minha assistência. Eu tive uma experiência muito positiva, não obviamente no padrão do CVV, mas eu fiz parte na minha época de acadêmico, formação, do antigo Disque AIDS, que era uma parceria que tinha da Unimed Petrópolis com a Secretaria Municipal de Saúde e que tinha um objetivo muito similar, que era, na verdade, ter um canal aberto para que as pessoas pudessem discutir, tirar suas dúvidas e serem apoiadas. E a gente pensa, às vezes, que as dúvidas mais simples são aquelas que, às vezes, você conseguindo elucidar, conseguindo passar a informação, conseguindo tranquilizar a pessoa, é que tem a maior efeito. Talvez, o Rafael, é aquela coisa que é muito difícil. Muito difícil são as coisas que eu vejo você, Rafael, fazer. Imagina você dentro do CTI, com aquela situação toda, aquela parafernália de equipamentos e o doente quase morrendo daquilo. Que coisa difícil aquilo, né? Mas, de repente, se você olhar aquilo que eu já fiz durante muitos anos, que era a competição de automobilismo, que as pessoas, mas como é que pode você correr de automóvel, correr de kart, ali no meio de... Então, realmente difícil é aquilo que a gente vê o outro fazendo, mas nós não sabemos. Entende? Eu acho de uma importância muito grande o meio acadêmico, principalmente da tua área, trazer essa elucidação. Você vê que a AIDS mesmo foi um fantasma que quantas e quantas pessoas ficavam desesperadas da possibilidade de indo ao banheiro contrair AIDS. Sim. Sim. E a gente hoje vive o inverso, né? Sim. Como ela se tornou uma doença tratável e ela está passando para o espectro de crônico degenerativo, então ela é muito similar em alguns momentos
à hipertensão, ao diabetes, as pessoas passam a se descuidar. E aí a gente precisa fazer o reforço, a necessidade da prevenção, que foi o que você falou aqui e que acho que tem tudo a ver com o nosso tema. Quer dizer, o suicídio, ele precisa ser prevenido, porque os indícios são fáceis de serem vistos, são fáceis de serem trabalhados. A sociedade hoje já discute, por exemplo, bullying, né? Tem muita gente que mas fez parte da minha infância, alguém caçoar de mim, aquele apelido da pelada, mas isso não serve para todo mundo, né? Nem todo mundo consegue administrar essa introspecção de uma característica ou de uma qualidade que seja depreciada. E ali você eventualmente começa a ter crianças agressivas, crianças que não conseguem se sociabilizar, não conseguem viver a sua juventude, a sua infância, e a gente já tem que ficar de olho nessas crianças nesse momento. Elas não vão dar sinais de depressão clássico, mas elas vão dar sinais de isolamento social. Então, os educadores, os pais, os inspetores, quer dizer, quando eu falei aquele cinturão de segurança, é a sociedade civil que ela precisa entender, que ela precisa se mobilizar para todas as características de tudo aquilo que a gente tem necessidade. O profissional específico, técnico, ele vai entrar quando houver indicação, mas sem dúvida nenhuma são as pessoas que estão na base, no convívio familiar, no convívio escolar, na faculdade ou em outros ambientes em comum, sociais, que têm a capacidade de perceber um distúrbio ou um possível distúrbio de comportamento. E a gente tem a obrigação de sinalizar e tentar buscar o que está acontecendo. Dali, a gente às vezes vai se surpreender, sobretudo para evitar uma estatística tão selvagem quanto essa de 15 a 24 anos, a gente ter uma mortalidade tão alta e um aumento tão agressivo. E um detalhe que não podemos esquecer, grandes problemas, de um modo geral, já estão solucionados. Porque quando você já tem o problema, aquele problema está instalado, você não tem para onde correr, você já resolveu o problema, você tem que partir dali, buscar a solução. Sim. Entende? Isso também é muito importante. E uma conscientização de que a pessoa precisa falar. Nós precisamos de ouvir, nós temos que ouvir e falar. Você vê o seguinte, você dentro da tua função, o médico é um dos principais indivíduos na situação da necessidade. Você procurar um médico, agora, também é importante, Rafael, a maneira como você se coloca dentro desse sistema. Então, talvez não sejam todos os seus colegas que sejam idênticos, mas você está aberto para ouvir e mostrar. Agora, uma pergunta, eu vejo nas nossas anotações, nas nossas partes que nós temos buscado nas pesquisas, interessante, São Gabriel da Cachoeira, Três Passos, Rio Grande do Sul, e São Paulo de Olivença, também no Amazonas, são as 3 cidades que têm maior índice de suicídio per capita. Isso. E é interessante que a gente pensa que o suicídio seria socialmente ligado a uma classe mais abastada, né? E isso não é verdade, até mesmo reproduzindo não só essa sua estatística nacional, quanto a estatística mundial. Por exemplo, os maiores índices de suicídio estão na Índia, no Cazaquistão. Então, as frustrações dos setores de desenvolvimento ou das áreas em que você acaba não tendo tantos recursos ao qual você é exposto, né? Porque uma coisa é você viver naquele interior com uma vida calma, mas com uma estruturação de vida, com uma estrutura social extremamente saudável. A outra é você ser bombardeado de desejos e a nossa juventude é muito suscetível a isso. Então, toda hora, a própria mídia televisiva, que aqui tem o papel de informar, ela por muitas vezes faz o papel contrário. De desconformar. De desconformar. Então, a gente vê com muita preocupação e o reforço. Eu acho que se a gente começa a criar essa ideia desse cinturão de segurança nas unidades básicas de educação, e aqui eu estou me atendo um pouco mais a esse flagelo nessa faixa etária, porque a gente já sabe que as outras faixas etárias estão muito mais dependentes das doenças psiquiátricas e dos abusos de droga. O abuso de droga já tem todo um contexto, tem toda uma programação e acaba se juntando. Mas aí as doenças psiquiátricas você também tem toda a programação feita. Mas se a gente volta e a gente tem procurado até mesmo dentro da nossa ação pessoal uma parceria com a educação, com a própria Secretaria de Educação, atividades na educação, eu acho que a gente consegue resgatar a ideia da prevenção. Diagnóstico precoce, prevenção e atuação, como você falou. Porque falar e escutar, sem dúvida nenhuma, é fundamental. E um último parênteses para não me alongar,
Concordo plenamente com você, né? Eu, de certa forma, apesar do cabelo grisalho, sou um representante da nova geração de médicos e acho que a gente hoje coloca-se numa situação muito diferente do que foi no passado. Então, o médico é um profissional, sim, dotado do conhecimento, mas tem as suas limitações e tem a necessidade da interdisciplinaridade, ou seja, a gente precisa agir com outros profissionais. E quando a gente faz isso, Alcina, a riqueza que a gente ganha na possibilidade da gente atuar na nossa atividade, na forma como que a gente consegue atender as necessidades do nosso paciente, isso é fantástico, fundamental. Eu tenho um dado aqui muito interessante que diz o seguinte: o silêncio em torno do assunto alimenta a passividade, quando o momento deveria ser de ação. Rafael, a grande verdade é o seguinte: as pessoas, de um modo geral, as mais esclarecidas, tanto do ponto de vista espiritual quanto científico, elas vêm trazendo uma série de ações nesse sentido da melhora. Nós temos um fato passado esse ano extremamente importante durante a entrega do Oscar. Tivemos 2 casos em que uma mãe que foi premiada no Oscar diz que dedica ao filho que se suicidou e que ela tem que falar alto e bom som sobre o fato. E depois, o seguinte, que diz o seguinte, o Graham Moore, que ganhou, ele diz: olha, aos 16 anos tentei me matar por me sentir estranho, diferente, sem pertencimento, vivendo o que você acabou de citar, vivendo o bullying, vivendo esse problema. Então, você veja que coisa importante, Rafael, maravilhosa a gente ter essa oportunidade de falar desse assunto. Eu cito também um grande jornalista, o Ricardo Boechat, que recentemente disse: olha, estive ausente. Mas o que houve? Você ficou doente? Não, entrei em depressão e saí daqui carregado. Quer dizer, para um homem acostumado a dar ideia e resolver tudo, eu brinco muito que o jornalista, minha filha eu não, que o jornalista sabe tudo, o jornalista resolve tudo. Para o Ricardo Boechat, que é um ícone nacional, dizer que sofreu aquilo, isso é de uma importância fundamental para que todos aprendamos a procurar socorro, porque socorro a gente pede quando está afundando. É verdade. E você falou 2 coisas que eu acho importantes, quer dizer, a estereotipagem dentro de uma sociedade, ela é extremamente complicada. É lógico que todos nós somos regidos por regras de bom convívio social, bom convívio familiar. Existem as suas opiniões, sejam elas morais e religiosas, mas essa fronteira, às vezes, é muito difícil de se trabalhar e a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu lembro de um amigo, o saudoso Dr. Jorge Luiz Martins, nosso juiz aqui da 4ª Vara Civil. Ele usa uma palavra muito interessante, que é amorização, né? Do ponto de vista da literatura, ela nem é uma palavra ou um vernáculo propriamente dito. É um pleonasmo estilístico. Exatamente. Mas eu acho que a amorização, quer dizer, ter o amor ao próximo a ponto de você poder se doar pequenos momentos, pequenos minutos, dar atenção, perceber, né? Porque a gente também é dotado dessa capacidade da percepção. Então, se você consegue ter essa sensibilidade de perceber que o outro, seja naquele dia, seja naquele momento, ou de alguma forma mudou para uma característica diferente, pior, não sei se seria a palavra, mas que comprometa aquele ser alegre, iluminado que ele era, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. E essa questão do Boechat, e não só ele, como qualquer outra pessoa que sofra e que tenha esse alcance público, é de uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, incrível, e de um despojamento que faz a gente encarar o assunto com mais leveza. Porque quando você vê alguém que é ícone, que tem uma referência, que aparece em vários lares, que tem um alcance de milhões de pessoas falando, você fala assim: eu também posso falar, eu também tenho, ou posso alcançar a coragem de falar. Então, eu acho que a gente tem que ter todos os canais abertos, sejam esses os oficiais já existentes, os extra-oficiais, o CVV com esse trabalho, volto a ressaltar porque eu acho um trabalho fantástico, desde a época que eu era acadêmico, eu acompanho. Mas eu acho que a gente tem que provocar essas discussões nos nichos de sociedade que a gente vive, né? Seja no ambiente religioso que a gente frequenta, seja na nossa casa, seja no papo com os amigos, e a gente precisa conversar.
Rafael, eu te agradeço imensamente a tua presença conosco e vou te cobrar o seguinte, nós vamos continuar esse assunto, nós vamos enveredar mais longe, nós vamos deixar apenas o suicídio para falarmos da depressão fundamentalmente, falarmos das doenças sexualmente transmissíveis, como você nos disse, para nós fazermos um acompanhamento de toda essa área que se faz muito necessária. Eu entendo que não é assim glamuroso, mas eu entendo também que nós aqui estamos precisando de trazer esclarecimentos corajosos e mostrar, principalmente você, um médico que vem realmente dentro dessa nova geração, trazendo acima de tudo para os teus pacientes muita confiança. Não me leve a mal, mas quando eu tive de informações do Dr. Rafael, eu procurei saber com algumas pessoas, inclusive do meio acadêmico, e eu me sinto extremamente feliz em saber que a Ângela te encaminhou tão bem, né? A mamãe tão querida, a nossa querida Ângela. Foi realmente muito prazeroso termos esse conhecimento. Quando vemos essa juventude que aí está desenvolvendo, a gente vê que nós temos que ter esperança no futuro. Muito obrigado, Rafael, e vamos combinar, hein? Vamos fazer mais um outro programa ou mais outros programas, lembrando acima de tudo isso. E eu vou voltar a repetir aquilo que o André nos deixou: viver é a melhor opção. Com certeza, muito obrigado, Rafael, foi um prazer tê-lo conosco. Prazer. Vamos pedir os nossos apoiadores, por favor, Kaique. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha, um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados, habilitação para carro ou moto, inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Estamos de volta. E agora nós temos o grande prazer de termos conosco o nosso amigo Carlos da Gama Campos, que é uma referência na parte espiritualista, na parte espírita dentro da nossa cidade. Eu diria que talvez seja um dos maiores, se não o maior conhecedor da nossa querida doutrina. Mas que aqui vai nos falar sobre o problema espírita e o suicídio. Esse problema que nós temos que mostrar, porquanto, quando o indivíduo suicida e consegue, ele descobre do lado de lá que ele não resolveu um problema, ele arranjou outro. Boa tarde, Gama. Boa tarde, meu querido. Você está bem? Graças a Deus, Gama. Olha, estando um ambiente tão maravilhoso quanto nós estamos hoje aqui, eu diria para você, é um prazer inenarrável estarmos aqui e podermos tratar de um assunto tão necessário, Gama, para a nossa vida, não só para o jovem, como para o idoso. Agora, Gama, do ponto de vista espírita, o que você me diz sobre esse flagelo que é o suicídio, Gama? Bom, para que a gente dê ênfase, Alcindo, você sabe bem que tudo tem que ter uma lógica. Não há um efeito sem causa. Então, você só consegue sensibilizar alguém
já que somos amigos há tanto tempo, podemos falar na condição de espíritas. Então, para poder conscientizar uma pessoa, faz-se necessário, indispensável mesmo, que se tesse umas considerações, ainda que rápidas, para saber por que é que o suicídio é um grande problema para a pessoa que se atreve a fazer uma besteira tão grande. Então, o que ocorre? Ensina-nos a doutrina espírita a mesma coisa que está escrito na Bíblia também, mas é a grande verdade. Comecemos pela Bíblia, se me permite. São Paulo foi chamado por Jesus, ou seja, Jesus, depois de morto, está nos Atos dos Apóstolos, aparece para São Paulo ao sol do meio-dia. Isso aparece nos Atos dos Apóstolos em 3 lugares. Mas vamos citar o fato em apenas um, para ganharmos tempo. Então, aparece ali no Atos dos Apóstolos, quando então São Paulo ia cercado, porque ele ia para matar Ananias, ele ia cumprindo as ordens da religião que ele seguia. Quando então São Paulo, ao sol do meio-dia, exatamente por volta do meio-dia, sol aberto, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Todos, diz a Bíblia, viram. Mas só São Paulo conversou com Jesus, dizendo para ele: Senhor, o que queres que eu faça? E naquela hora ele já estava surpreso. E disse a ele: vai até Ananias lá que será dito o que deve fazer. Então, São Paulo foi chamado especialmente por Jesus para aprender e divulgar o cristianismo. Nós, que somos cristãos, não seríamos cristãos se São Paulo não tivesse existido. Se fosse apenas os evangelistas, seria complicado. Por quê? Mateus foi evangelista e conheceu Jesus, mas Marcos não conheceu Jesus, Lucas não conheceu Jesus, e João e Pedro, como está nos Atos dos Apóstolos, eram analfabetos. Então, o cristianismo correria por conta única e exclusiva do fato de termos um evangelista que conviveu com Jesus, que foi Mateus. Bom, diante disso, São Paulo é uma pessoa autorizada para falar o que é. Quando São Paulo escreve, então, em primeiro lugar, São Paulo foi o que fez os primeiros escritos do cristianismo, primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, por volta do ano 51. Só que depois ele vai escrever a primeira epístola aos Coríntios, e no capítulo 15, ele então vai discorrer sobre o que ele pensava que era a ressurreição. E, de certa forma, é a questão apenas de entender. Ele então vai dizendo o que é o corpo que aparece após a morte e tal. E ele então diz isso, o seguinte, no versículo 44, para simplificar, que na televisão tudo tem que ser simplificado. Então ele diz o seguinte: assim como há corpo material, também há corpo espiritual. Versículo 44. E quando ele vai para o versículo 50, ele é enfático e diz assim: porque a carne e o sangue, o nosso corpo aqui, não pode herdar o reino do céu. O que herda é o corpo espiritual. Ótimo. Se entendemos isso, nós damos um pulo mais à frente. Quando André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, ele nos descreve o que é o corpo espiritual. E, se me permite, mais ou menos a definição diz o seguinte: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é necessário dizer que ele não é reflexo do corpo físico, que o corpo espiritual é reflexo da mente. Então, descreve em seguida o que é o corpo mental, rapidamente, e depois descreve com detalhes o perispírito. A doutrina espírita ainda aprofundou isso mais com outras revelações. Então, nós vemos que tudo que nós fazemos, de bom ou de mal, fica registrado no perispírito. É como se fosse um grande pendrive, que tudo que você faz, até se explica que se você admite a existência do perispírito, que está lá, perfeitamente claro no corpo espiritual, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Então, como está claro ali, tudo se registra. Pode fazer uma regressão de memória, porque eu tenho acesso àquele pendrive. Assim como você coloca o pendrive lá e depois colocar muita coisa nele, vai no computador, recua e você vai ver o que está ali. É a mesma forma. Entendido isso, o pendrive tem outras coisas. Além de registrar, ele também vai formar o corpo físico naquilo que é necessário, sendo que, obviamente, papai e mamãe vão contribuir geneticamente com a forma que não é muito importante para o espírito, a não ser em situações especialíssimas, quando o corpo
tem uma função específica. Fora disso, não. No entanto, aquelas coisas conhecidas como kármicas ficam ali dentro. Então, após o suicídio, já que existe uma programação verificável e você sai dela, abandona, revoltando-se contra o Criador, isto existe uma repercussão magnética assim apontada por Kardec, por Chico Xavier em inúmeros livros, no qual existe um sofrimento avassalador. Você imagina, por exemplo, para termos uma ideia rápida, estamos falando em tempo de televisão, veja só, se você se atirou de grande altura, você várias vezes até terminar, vamos supor assim, em condições normais, se você tinha que viver 50 anos, mas suicidou-se aos 45, durante 5 anos você vai ter, ainda estar com muito fluido vital. Então, você vai sentir as repercussões magnéticas daquilo que aconteceu com o corpo físico à última hora, no último momento. Aquilo vai ficar se repetindo como se fosse uma gravação. Faz de conta que o seu pendrive deu defeito e agora está repetindo a mesma cena. Trocando em miúdos. Exatamente isso. Trocando em miúdos, ô Gama, na realidade você está com combustível para rodar e você estragou a sua máquina. Isso. E o combustível está ali. Eu, aliás, até abro um parênteses, eu tive um ensinamento na minha vida muito importante do meu pai, que ele dizia sobre suicídio uma coisa muito interessante. Ele dizia: meu filho, quando você vai visitar, ele tinha um irmão muito querido, o tio Agripino, vamos visitar o tio Agripino, o que a gente faz? Nós ligamos para ele e perguntamos: você está aí? Ah, estou, então você vai visitá-lo. Agora, quando você vai para o lado de lá, quando você vai para o mundo espiritual, se você for na tua época normal, você foi. Se você se antecipar, tu pode chegar lá, a porta está fechada. E se a porta estiver fechada, você vai ficar vagando até ela se abrir. Em palavras simplórias, mas realmente é aquilo que você acabou de elucidar. Nós não podemos. Isso eu deveria ter meus 14, 15 anos, eu guardei essa lição para o resto da vida. Nós não podemos nos antecipar. Mas realmente, ô Gama, é muito importante que a gente fale e mostre isso para todos, entendeu? Inclusive, quando a dificuldade de desligamento do corpo. O que você me diria sobre isso, Gama? Pois é, exatamente esse problema. Quer dizer, então, você vem com energia porque o espírito ele não tem a data certa para desencarnar, tá? Não há espírito sem perispírito ou sem corpo espiritual. Como está tudo registrado ali, sem exceção, o que ele vai ter que passar, as coisas principais da vida. Evidentemente, ele tem o livre-arbítrio para tomar a decisão que queira. Mas o fato é que após a morte é crudelíssima a situação dele. Porque se ele morreu aos 40 e tinha que viver até 50 anos, 10 anos, a não ser a misericórdia divina ou acudo porque ele tem mérito, ele vai ver aquilo ter repercussões magnéticas, aquela cena vai se repetir. Se ele dá um tiro na cabeça, então ele vê aquela cena se repetir, aí o corpo cai, ele percebe que não morreu, não entende, ele sente o estampido de novo, acontece isso inúmeras vezes. E o que é pior, ele agride esse corpo espiritual porque ainda não estava pronto para o desencarne. Então, em função disso, depois de corrido esse tempo, ele estará desesperado para receber uma nova oportunidade reencarnatória para esquecer esse fato, sobretudo. E aí, a cena parou de se repetir, mas o trauma e principalmente o remorso permanece. Então, vai afetar a próxima encarnação. Então, se der um tiro na cabeça, ele seguramente vai encarnar tendo aquele problema, ou mais tarde ele vai ter aquele problema, de forma a sofrer durante algum tempo o que ele fez. Muitas das pessoas não entendem, por vezes, que uma criança desencarna tão cedo, mas muitas vezes ele foi suicida numa vida anterior. Se aquilo não é para levar os pais, para modificar de pensamento, etc., pode ser o resgate de uma vida anterior. Ele, então, é um espírito completista. Imaginemos, porém, que ele tomou, ao invés disso, ele tomou um veneno e vai ter um problema seríssimo, talvez um câncer no estômago, oportunamente, ou já nascer muito cedo desencarnar. Enfim, o sofrimento é muito grande. Então, o que se recomenda é que nunca, em nenhuma hipótese, se tente contra a vida. É fundamental aproveitar todo o tempo que nós temos. Nós não nascemos com um dia exato para morrer, mas nós nascemos com a quantidade de fluido vital que, em casos excepcionalíssimos, você pode receber uma moratória.
Mas fora disso, só quando houver uma situação excepcional para ter essa moratória. Mas fora disso, você tem uma época em que o teu fluido vital gastou e você vai acabar mesmo, não tem saída. Enquanto que você se desencarnar com aquilo, você vai ter um sofrimento muito grande naquela vida, nas vidas subsequentes, além do que você provoca na sua família. Porque ninguém vai aceitar aquilo com naturalidade, fica um trauma por décadas. Há um caso interessante do Chico Xavier que posso lhe contar, está narrado nas obras do Chico, pelo menos para você ver como a coisa é grave, extremamente grave. A tendência é que o seguinte, imagine uma pessoa reencarnou, programado para ele, porque no plano espiritual há toda uma programação, da mesma forma que é feito, digamos assim, pelo espermatozoide, no momento em que ele é fecundado e fica agarrado no útero e começa a se programar, também o espírito entra com a sua carga, aquilo que normalmente o povo chama, isso aí é coisa que é um karma. Então, assim o povo entende. Bem, na hora que é feita essa programação, sabe que ele vai viver em torno de 50, não é o tempo exato, porque ele pode abusar. Ele pode abusar, mas também ele pode ter uma vida muito correta, chegar àquele ponto e até ganhar uma moratória, dependendo da presença dele ser necessário. Mas o sofrimento é muito grande. E aí, então, o Chico Xavier nos contou o seguinte fato, impressionante isso, que ele, numas visitas que ele fez à favela, ele encontrou uma mãe desesperada que disse para ele, olha, meu filho, eu tomei talidomida, eu não sabia que ela queria fazer isso comigo, mas meu filho nasceu sem braços. Então, eu estou nesse desespero, porque ele também ficou cego logo depois que nasceu. E aí, agora, ele anda direitinho, mas os médicos querem amputar a perna dele, que está um problema quase que irreversível. Tem explicação para isso? Aí o guia do Chico disse ele que esperasse um pouco, enquanto ele continuava, o Emmanuel ia verificar. Pois Emmanuel voltou a falar com ele e disse, olha, os médicos estão certos, deve amputar as pernas dele, porque esse indivíduo, esse espírito, suicidou-se nas últimas encarnações. Então, ele pediu encarecidamente que se ele tentasse se suicidar, que amputasse as pernas dele. É melhor ele viver preso a uma cama mais alguns anos para que ele possa esquecer isso e reencarnar depois já sem essa tendência. Porque se ele nasceu para viver 50 anos e se suicida aos 45, então, na próxima vida, quando ele atingir a ideia de 45, ele vai ter aquele impulso para se suicidar. Não quer dizer que vá se suicidar, mas vai ter aquele impulso, né? A tendência. Ô Gama, nós temos uma colocação muito interessante no livro Céu e Inferno, que ele diz que o suicídio não consiste apenas no ato voluntário, quanto se faça apressar para a extinção das forças vitais, mas que existem também os suicídios indiretos, não? Tem o suicídio direto, quando você, por exemplo, se suicida conscientemente, né, dando um tiro na cabeça. Vamos a um exemplo clássico. Interessante que eu li num lugar, não sei aonde, mas li que a maior parte do suicídio é por enforcamento. Curioso isso. Mas existe o suicídio indireto, aquilo que você se suicida através do uso de droga, o álcool também é uma droga, do abuso do corpo físico, de diversas maneiras, quando você coloca desnecessariamente o seu corpo físico, mesmo não querendo aquele resultado, mas admitindo que ele possa ocorrer. Existe até o suicídio por uma forma de eutanásia, você sabe disso, pessoas que estão com câncer, especialmente Holanda e Bélgica. Então, tem um navio, esse navio acolhe as pessoas, quando está lotado, ele parte para alto mar, lá é colocado aqui, na veia da pessoa, um caninho, uma injeção, e vai até um veneno letal. E dá a ele uma bola de borracha, e ele fica segurando a bola fica ali do lado. Da hora que ele achar que está bem, ele fica ouvindo música, está sofrendo muito, que ele tem câncer, ou não está sofrendo, mas de qualquer forma sabe que a vida dele está no fim, e ele tem medo do que vai acontecer, então ele aperta. No que ele aperta aquilo, rompe-se a campânula e até o veneno entra nele, ele adormece, quando volta, ele suicidou-se em alto mar, a lei não atinge a ele. Então, isso é uma aberração, portanto, é morte por eutanásia, mas suicídio por eutanásia. Por outro lado, existe, às vezes, o abuso. O abuso, então,
incontável número de vezes as pessoas que usam drogas, que sai, por exemplo, uma overdose, ou aquela pessoa que bebe tanto que no final inutiliza o seu corpo físico total ou parcialmente. Então existe o suicídio direto e o suicídio indireto. Existe o suicídio consciente, aquele que mais uma vez a pessoa tem, o inconsciente. Ele não sabe que, vamos supor, ele não sabe que o uso de uma determinada droga em excesso pode matá-lo. Ele usa, ele não deseja aquele resultado, mas é um suicídio inconsciente, sem dúvida nenhuma. Então temos o consciente, o inconsciente, o direto e o indireto. São diversos tipos, tudo dentro de uma situação terrível, porque o espírito vai pagar por isso sem forma nenhuma. Ele mesmo vai escolher a sua forma de castigo, porque nós temos que parar com isso, de achar, mas isso está disseminado, que Deus pune ou Deus, digamos, Deus não é covarde, que é isso, né? Nem é sádico, nem pune e nem premia ninguém, mas Ele deu um espírito imortal e determinou que você vai ter que caminhar para frente, para o alto, até atingir a perfeição. Quantas encarnações, quanto sofrimento, vai depender de você, que faça esse caminho mais rápido ou faça demorar muito tempo, depende de cada um de nós. Nenhum de nós é programado para sofrer, pelo amor de Deus, não é assim. Ou alguém usou mal o livre-arbítrio, ou nós usamos mal o livre-arbítrio. Aí pode ocorrer o suicídio direto ou indireto. Nós precisamos, de um modo geral, entender, Gama, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que mostrar. Eu, aliás, dentro desse tema, que eu até debrucei um pouco sobre ele, achei muito interessante. Nós falávamos com o Dr. Rafael sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. E um troço que me chamou muita atenção. O CVV foi inspirado no livro da Ivone do Amaral Pereira. Esse livro, Memórias de um Suicida, gerou o CVV, que já existiam, inclusive, outras entidades mundialmente lutando contra o suicídio. Mas essa importância do que você fala, do que você nos mostra, do ponto de vista espírita, é muito importante. Porque deve ser muito difícil, né, Gama? Você atravessou para o lado de lá e você descobriu que o problema não acabou, ele aumentou. Exatamente. Piorou. Piorou, exatamente. Você tem, verdadeiramente, nós conhecemos que nós espiritualmente não vamos receber nenhuma punição eterna, nem existe uma necessidade de nos punir, de nos destruir. Nós é que temos que responder por isso, né? Sem dúvida. Nós somos o responsável pelo nosso próprio destino. Nós temos uma programação a cumprir. Aliás, essa programação foi descrita pelo espírito André Luiz antes da ciência falar disso. Tá? Não podemos nos esquecer que isso começou ainda na década de 30, a publicação desses livros. Então, são livros que naquela época foi uma coisa incrível. Falar de, naquela época de programação, nós não tínhamos ainda uma ideia exata de programação. A ciência não tinha, e hoje tem. E o Espiritismo se antecipou a isso, mas mostrou, então, que nós somos inteiramente responsáveis por nós mesmos. Não é papai, não é mamãe, não é o professor. Ele pode nos influenciar, mas a decisão é nossa. Nunca nos é tirado o livre-arbítrio. Então, aí, nós vamos ter um tipo de suicídio, às vezes, complicado. Um ciumento inveterado, um glutão preguiçoso, dissoluto, um sexualista desvairado, incontrolado, né? Os grandes tensionados, pessoas que vivem angustiadas. Né? Jesus mesmo já chegou a dizer, né? Não andeis angustiosos pelo dia de amanhã, o dia de amanhã basta o seu próprio mal. Aquelas outras pessoas que são cultivadores de doença, não tem gente aí tomando remédio para caramba que não precisa, eles cultivam doença, né? Aqueles que também cultivam o corpo. Eu conheci há pouco tempo na televisão, não conheci, vi uma pessoa que já tinha feito mais de 40 cirurgias plásticas. Eu digo, mas como? Quer dizer, são pessoas que vão mexendo no corpo físico, de repente dá um problema. Quanta gente sabe, às vezes a pessoa vai fazer uma simples cirurgia para melhorar a perna ou o abdômen e acaba desencarnando. É um suicídio inconsciente, ele não deseja isso, mas ele provocou. E aí ele é responsável por isso, sobretudo quando tem plena consciência disso. Ô Gama, acima de tudo, nós temos que convir uma coisa. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Claro. Entende? Se nós não conseguimos entender isso, de que não é Deus que nos pune, somos nós que assumimos aquilo que nós fizemos. Entende? Isso é a pura realidade, né, ô Gama? Eu te diria o seguinte,
é muito gratificante, apesar de todos os problemas que esse tema traz, ouvir como nós ouvimos hoje aqui, tanto o Rafael quanto você, Gama, muito importante, porque nós estamos trazendo à luz um debate necessário. Isso é importante, que a gente fale, que a gente ouça. Entende? Recentemente eu fui comer pastéis ali numa congregação de franciscanos e o padre comentava sobre esse assunto e ele disse, poxa, você vai falar sobre suicídio? Estou com um problema aqui com 2 meninas aqui que estão querendo suicidar e eu estou tentando evitar. Então você vê que em todos os lugares, aqueles que estão dentro da religiosidade, dentro do amor acima de tudo, eles estão fazendo o quê? Eles estão lutando contra esse problema. Sem dúvida. O suicídio é a pior praga que um homem pode fazer. Matar outro é muito grave. Mas ele aí está contra o outro. Ele não está contra si Deus. E contra Deus. Agora, quando Deus que nos deu a vida, nós nos rebelamos contra Ele, aí a nossa situação é muito grave. Não podemos esquecer uma figura que às vezes corre paralela, onde acontece um induzimento ao suicídio. Isso aí é um caso muito sério. O induzimento ao suicídio é um problema muito grave. Então, a própria Federação Espírita Brasileira tem vários livros publicados a respeito de suicídio e várias partes de diversos livros, capítulos que apontam a importância e a gravidade do suicídio, que mostram, então, que ou nós divulgamos isso, ou cada vez estaremos numa situação mais difícil em que o mundo está enfrentando. Hoje, nosso país enfrenta uma situação difícil, economicamente falando, e até com outros aspectos mais lamentáveis ainda. Por isso, vamos nos suicidar, não há esperança, não é bem assim. Nós temos que passar por provas e expiações. Mesmo que aquilo esteja nos afetando, nós temos que lutar contra a ideia de desertar, porque é a pior coisa. Você que foi militar sabe disso, o desertor nunca, mesmo na Força Armada, nunca é perdoado. Ô, Gama, eu te agradeço imensamente a tua presença aqui. Gostaria de ter pelo menos o dobro do tempo. Eu avaliei mal o programa. Eu precisava de um programa com o Gama e um programa com o Rafael. Mas, de qualquer maneira, o ano que vem, se Deus permitir, estaremos aqui. Vamos corrigir isso. Mas vamos voltar a esse assunto mais à frente. Eu te agradeço imensamente a tua presença conosco. Entende? De qualquer maneira, eu acho que nós falamos de um tema que não é agradável, mas que é necessário falar. E estamos fazendo a nossa parte, né, Gama? Sem dúvida. Muito obrigado pela tua também presença. Agradeço o seu convite, muito sucesso para o seu programa, especialmente para você também aqui. E vamos divulgar isso aí. É absolutamente indispensável que lutemos contra o suicídio. Muitas vezes o suicídio extemporâneo, aquele que a pessoa estava normal e entra, tem um outro aspecto gravíssimo que um dia você poderá abordar aqui. Eu estou à sua disposição quando precisar, se a minha pessoa for útil em algum momento. Com certeza onde será. você pode ver quantas pessoas são levadas ao suicídio por causa de uma coisa chamada obsessão. É extremamente grave. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus lhe abençoe, sobretudo na divulgação de um tema tão importante. Obrigado, Gama. E eu vou encerrar dentro daquilo que nós normalmente fazemos na nossa, vamos dizer assim, caminhada, tentando fazer alguma coisa no nível de palestrante, em que eu fecho dizendo o seguinte: nada dura para sempre. Se hoje te aparentas angustiado, insatisfeito, amanhã virá e trará com ele a esperança. Lembre-se, isso é do cancioneiro popular brasileiro, o sol há de brilhar outra vez, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque, queridos, viver é a melhor opção. Quinta-feira teremos a nossa reprise às 22 horas. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelo carinho e que estejamos fazendo a nossa parte para a melhora de todos nós, para o nosso caminho. Queridos, até semana que vem, se Deus assim o permitir, e uma boa semana para todos nós. Essa palestra de amanhã.
Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.